Boa noite, vizinhança. Boa noite, estimados vizinhos. Como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, aqui do Turma CH, @turma.ch, continuando nosso projeto que vai além de Setembro Amarelo. Continuando o nosso projeto, você não está sozinho. Sejam bem-vindos ao quinto episódio dessa série que visa discutir sobre depressão, ansiedade, tristeza, prevenção ao suicídio. Hoje nós vamos falar sobre também regulação emocional, ou seja, vários assuntos aí super interessantes e necessários de serem discutidos. Então vocês aí que estão sempre comigo todos os dias fielmente nas postagens aqui do Turma CH, falando sobre as obras aí de Roberto Gomes Bolaños, Chaves, Chapulin Espírito, continue comigo aqui também, tá? Esse é o nosso quinto episódio. É uma campanha aqui que está no Instagram, né, ao vivo, e também no YouTube, onde fica disponível depois para você poder assistir com mais praticidade, né, onde você quiser. Você que estiver nos assistindo pelo YouTube, deixa aí seu joinha e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos receber a psicóloga Tainara, tá? Tainara Barbosa, que vai poder discutir um pouco com a gente sobre aí esses tópicos tão importantes. Então sejam todos bem-vindos e continuem com a gente aqui no @turma.ch, Turma CH. Deixa então aqui procurar a nossa convidada de hoje, a psicóloga Tainara, sobre, né, os tópicos, né? Nossa campanha Você Não Está Sozinho. Boa noite, Tainara. Joia? Tá me Boa vendo bem? noite. Tudo bem, Gabriel? E você? Tudo certo por aqui também. Te agradecer mais uma vez, viu, ter aceito aí esse nosso Imagina. convite, poder aí emprestar um pouco aí do seu tempo pra gente. Imagina, eu que agradeço pela confiança, pelo convite. Sempre que precisar, pode contar comigo. Também estou sempre às ordens. Queria que você se apresentasse, então, aí para quem está nos assistindo, quem é você, como é que é o seu trabalho. Bom, eu sou psicóloga, né? Formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atuo na psicologia clínica desde março de 2022, esse ano, né? Trabalho na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que hoje é uma abordagem que a gente tem bastante eficácia dentro da ciência, né, da psicologia como ciência. É uma das abordagens que a gente tem mais estudos que comprovam a efetividade dela. E dentro da faculdade eu participei de vários projetos que me possibilitaram hoje a aprimorar minha prática clínica, né? Então, tenho uma experiência aí longa dentro da academia e agora eu estou começando ela na prática clínica. Show. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço de primeira para todo mundo, que eu acho que é o ponto de partida para gente. Sim. É importante ou não, ou tanto faz, a gente poder discutir sobre depressão, ansiedade, ou não é necessário? Qual que é a importância de se discutir sobre isso ainda hoje? Então, é extremamente importante a gente falar sobre esses temas, né? Hoje a gente ouve muito mais falar sobre saúde mental do que antigamente, mas ainda assim a gente tem muita desinformação, a gente tem muita informação, tem muito acesso à informação, mas tem muita informação que acaba se desencontrando, né? Então é muito Aham. importante a gente discutir sobre esses temas, uma vez que cada vez mais aumenta o número de pessoas com transtornos, né, com questões de saúde mental. Então, é extremamente importante a gente discutir, fazer projetos como esse, fazer lives para a gente conversar melhor sobre isso. Não, show. E aí, eu quero perguntar para você algo assim que é um termo novo para mim, que é sobre a regulação emocional. O que que significa esse conceito? Sim, é basicamente o próprio nome já diz, é regular as emoções. A gente já faz isso normalmente, né? Mas muitas vezes a gente não sabe lidar com as emoções. O que acontece é que a gente cresce, às vezes, em ambiente que não valida as nossas emoções. E que a gente não é ensinado a nomear as emoções, a gente não é ensinado o que fazer com as emoções. Então, muitas vezes a gente cresce e vira adultos um pouco disfuncionais, porque não sabe lidar com as emoções que a gente sente. Então, a regulação emocional
ela vem nesse sentido de você identificar as emoções que você está sentindo, nomear elas e saber o que fazer com elas. Porque o que a gente vê muito hoje no consultório, por exemplo, que chega para mim, é um paciente que usa, por exemplo, a comida para regular a emoção, que usa o álcool para regular a emoção, que usa a droga para regular a emoção, porque ele não sabe o que fazer. Então, muitas vezes, principalmente a questão com a comida, que é o que chega mais para mim, né, atualmente, a gente, quando tá ansioso, a gente come mais. Quando a gente tem alguma tristeza, eu vou comer para passar essa tristeza. Quando tá alegre, a gente vai comer para comemorar. Então, tudo isso é uma regulação emocional através da comida. E que também pode ser chamado, né, se a gente for falar o termo técnico, que é a desregulação emocional, que é o contrário da regulação emocional. E aí, essas alternativas que a gente usa para regular a emoção, por exemplo, através da comida, do álcool, de outras drogas, não são tão funcionais. E aí, a gente precisa buscar, através da regulação emocional, alternativas mais funcionais para a gente lidar com aquela emoção. Porque, assim, primeiro a gente precisa entender o que é emoção. Emoção são sentimentos que todos nós sentimos. Cada pessoa vai experimentar de uma forma, mas todo mundo vai sentir uma emoção. A ansiedade é uma emoção, a tristeza, a alegria, a raiva. São várias emoções e cada pessoa vai experimentar ela de uma forma, de uma intensidade. E aí, a partir desse momento em que a gente sabe identificar as emoções que a gente está sentindo naquele momento, e a gente começa a perceber, olha, talvez essa emoção que eu estou sentindo, ela está um pouquinho exagerada para essa situação que está acontecendo. Ou eu não estou sabendo lidar com essa ansiedade que eu estou sentindo. Como que eu vou fazer? E aí a gente começa a mapear esses comportamentos do paciente para identificar quais são os comportamentos que ele está usando para aliviar essas emoções. E tem alguns comportamentos assim que são pontos chaves que a gente consegue observar na gente mesmo? Tem alguma coisa que a gente fala, nossa, aqui eu tô exagerando, ou tem algum vício, tem algo repetitivo que eu consigo perceber em mim dessa... Sim. Por exemplo, quando você usa a comida para regular uma emoção. Quando você fala, ai, nossa, hoje o dia foi muito cansativo, eu mereço comer 3 pedaços de pizza. Ou, por exemplo, estou muito ansiosa, aí toda hora você vai e belisca alguma coisa ali, toda hora procura alguma coisa. Além desses comportamentos que a gente tem, que são comportamentos mesmo, a gente tem que são mais fáceis de observar, né? A gente tem também a evitação, que é um comportamento que a gente pode perceber. Por exemplo, se eu tenho uma situação que me gera muita ansiedade, eu vou evitar aquela situação. Esse também é um comportamento disfuncional. Por quê? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente entende que os pensamentos geram emoções. As emoções também podem gerar pensamentos, mas a primazia é de que os pensamentos geram emoções. E aí, se eu penso, por exemplo, vamos usar o exemplo da live. Eu já sou uma pessoa mais ansiosa, mas eu sei lidar com a minha ansiedade. Então, se fosse, talvez, uma pessoa que não soubesse lidar, não vou aceitar, Gabriel, me desculpa, não consigo fazer live, vou ficar ansiosa, vou gaguejar, não vai funcionar. E a pessoa iria evitar a situação. Só que enquanto a pessoa vai continuar evitando essa situação, ela nunca vai colocar à prova esse pensamento. Então, ela vai continuar achando que ela não é capaz de fazer uma live, que a ansiedade vai atrapalhar ela, que ela vai gaguejar, que vai dar tudo errado. Então, a partir do momento que ela passa a enfrentar essa situação, usar essa ansiedade para se preparar. Como eu me preparei hoje, fiz um roteirinho, estudei alguns temas que a gente já tinha conversado antes. Então, usar essa ansiedade para se preparar e não para fugir da situação. Então, a ansiedade, ela é um sentimento comum, então, que tem em todos nós. Então, todo mundo tem ansiedade. Mas Sim. chega num ponto, né, que ela é algo ruim e a gente também tem que tentar usar ela a nosso favor, como você comentou. Sim. Tem algum jeito de perceber quando a ansiedade
tá fora do normal, além desse exemplo, por exemplo, ou alguém que não frequenta às vezes, alguém, por exemplo, que passou por uma situação complicada no trabalho e depois não consegue passar na rua do trabalho mais, ou que brigou com um amigo e não consegue passar na porta da casa ou de faculdade. Isso é normal de uma ansiedade? Ou isso já é algo exagerado, já é algo que sai de uma simples emoção? Já é algo exagerado, sim. Porque a ansiedade é uma emoção como qualquer outra, né? Todos nós sentimos ansiedade. Se a gente for ver no nosso histórico, lá nos antepassados, qual que é o princípio da ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, ela vem para nos preparar, para a gente se defender, para a gente lutar ou fugir de um inimigo, de uma ameaça. E Uhum. aí, por isso que hoje, quando alguém tem uma crise de ansiedade ou tem algum sintoma de ansiedade, a gente tem todos aqueles sintomas físicos como taquicardia, o coração palpitando, batendo mais forte. A gente sente aquele frio na barriga. Por quê? Naquela época, o corpo se preparava ou para fugir do inimigo ou para lutar com ele. Então, você precisava que mais sangue passasse na sua veia para você ter mais força para fugir ou para lutar, a respiração mais forte. Então, tudo isso é como se fosse uma carga genética que a gente trouxe. E aí, atualmente, a gente não tem que enfrentar nenhum leão e nenhum bicho selvagem, né? Mas a gente tem os nossos leões do dia a dia, né? É. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma ansiedade para determinada situação, em certo momento, em certo nível, que ela é funcional, é essa ansiedade que vai te preparar para enfrentar a situação. É a minha ansiedade que fez eu me preparar para vir falar aqui na live com você. É a ansiedade que vai fazer eu me preparar para fazer uma prova na escola, para fazer uma entrevista de emprego, para estudar, para me capacitar. Tá ok. Ela tá num nível bom, ela tá sendo funcional. Só que a partir do momento em que ela faz você comer demais, ou às vezes parar de comer, porque também tem isso em alguns casos de transtorno de ansiedade generalizada, que aí já é uma ansiedade patológica, o paciente também pode perder o apetite. Então, quando ela chega nesse nível de te atrapalhar nas suas funções do dia a dia, aí é um sinal de alerta. Aí a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa identificar o que está acontecendo. Por quê? Ela é uma emoção como qualquer outra, mas ela tem um nível normal e tem um nível patológico. E tem também ali um meio termo, que é como se a gente falasse que está no espectro, que não fecha todos os critérios para o transtorno, mas que já está num nível que está atrapalhando a vida daquela pessoa. E como que a gente faz, por exemplo, para poder detectar isso em um terceiro, em um colega de trabalho, ou alguém que mora junto com a gente, um irmão, um primo? A gente só consegue observar se de fato estiver junto ou tem alguns sinais que a pessoa consegue te dar. Por exemplo, um amigo que está passando por uma situação difícil e aí num dia ele come muito e depois ele se sente meio que culpado. Isso às vezes Uhum. pode ser um sinal ou são muitas coisas ao mesmo tempo e apenas uma situação não defina. Tem isso. Apenas uma situação a gente não pode definir que a pessoa está com algum transtorno ou algum sofrimento, né? Mas tem sinais que a pessoa vai mostrar. Por exemplo, esse de comer demais, de ficar se culpando, às vezes de evitar alguma situação, por exemplo, se ela tem uma ansiedade social. E aí tem uma reunião no trabalho em que ela precisa falar, ela falta no dia da reunião porque ela não consegue falar. É, de ficar mais inquieto, de não conseguir se concentrar, tudo isso são sintomas da ansiedade que você pode perceber na outra pessoa, né? Na pessoa que você convive. O comportamento dela muda, assim, ela vai ser uma pessoa que está sempre em alerta, ela vai estar sempre preocupada com tudo. Às vezes pode ter a tendência a ter um pensamento mais catastrófico. Então, se alguma coisa deu errado, acho que tudo vai dar errado, é o fim do mundo. Então, esses pequenos comportamentos a gente pode perceber nas pessoas, sim. Você comentou sobre a ansiedade social. Eu tô lembrando de um caso. Eu lembro que eu fiz um trabalho no ensino médio, uma coisa assim, super difícil. A gente saiu, era em grupo. Chegou no dia para apresentar. Cadê a fulana que não veio?
Aí minha amiga fala, não, mas você não sabe, todo dia de trabalho ela não vem. Então, tipo assim, sempre que você trabalha em grupo para apresentar, ela já não ia. É Uhum. possível conseguir vencer essa ansiedade social? Eu acho que é uma das piores que tem, né? Porque tem pessoas que não frequentam confraternizações de trabalho, né? Que não conseguem mesmo, às vezes, ou ir na casa da família do namorado, não conseguem sair em festas maiores. Essa ansiedade social, com um psicólogo, com um profissional, é possível conseguir vencer? Sim. É, a ansiedade social ela é muito ruim porque ela acaba isolando a pessoa, né? E impedindo ela de Uhum. várias coisas, por exemplo, em confraternização, festa e em casa de outras pessoas, se encontrar com os amigos, até mesmo dentro da própria família. Então, o tratamento com psicólogo e às vezes, quando necessário, com psiquiatra também para tomar uma medicação, né? Ele é sim possível de vencer essa questão da ansiedade social. A gente tem bons resultados, o prognóstico é muito bom, principalmente se feito com a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem bons prognósticos para remissão dos sintomas de ansiedade social. Eu sempre gosto de diferenciar que a ansiedade social é diferente da timidez. Ela é como se fosse Uhum. uma timidez patológica, mas assim, é um pouco diferente, porque a pessoa tímida, mesmo que ela seja um tímido assim, bem num nível bem hard, ela ainda vai sair, ela vai conseguir se encontrar ali com os amigos mais próximos, ela não vai passar mal se ela estiver no meio de muita gente que ela não conhece. E o ansioso social, ele já é nesse nível, assim, que nem com os amigos mais próximos ele consegue estar ali naquele grupo. Se é um grupo maior de pessoas e tem pessoas que ele não conhece também, é muito difícil para ele. Ele evita ao máximo, ele evita situações de trabalho, assim, que tem reunião, que ele precisa se expor. Não gosta de ser o centro das atenções. Então, traz um sofrimento muito grande, assim, um sofrimento clinicamente significativo para a pessoa. Existe algum estudo que consegue explicar o porquê nasce essa ansiedade social? Se são traumas, ou se isso é biológico, ou se não há motivo do caso concreto? Existe alguma coisa da onde que nasce essa ansiedade social ou não? Então, os transtornos mentais, a gente fala que eles têm causa multifatorial. Não é apenas uma causa, uma situação que vai gerar o transtorno mental. Então, a gente tem causas ambientais, que é um fator muito importante. A gente tem causas genéticas, biológicas, a gente tem história de vida. Então, são N fatores que a gente considera que desenvolve o transtorno mental. Eu sempre gosto de dar um exemplo que eu acho que fica muito prático para a gente entender. A gente tem um transtorno que chama transtorno do estresse pós-traumático. Não sei se você já ouviu falar, mas quando acontece uma situação muito traumática, a pessoa fica sonhando, fica tendo crise de ansiedade, lembrando daquilo o tempo inteiro. E é esse transtorno do estresse pós-traumático. Então, vamos colocar uma situação. Eu fui assaltada, eu desenvolvi o TEPT. Todo mundo que é assaltado desenvolve TEPT? Não. Por quê? Eu desenvolvi porque eu já tinha uma predisposição, já tinha outros fatores que fez com que esse assalto fosse o fator desencadeante para o transtorno. Porque se fosse assim, Uhum. todo mundo que foi assaltado iria desenvolver, todo mundo que sofreu um trauma, que passou por uma situação muito difícil, iria ter transtorno do estresse pós-traumático. E não é assim. Se a gente for ver a prevalência do transtorno do estresse pós-traumático, ela é muito baixa na população. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque fica muito didático, né? Não é Aham. só um fator que é a causa do transtorno. Ele precisa de outros fatores ali para desenvolver o transtorno. E falando em transtornos mentais, quais que são os transtornos mentais que mais tem no Brasil? Ou se são poucos, quais são eles? Olha, a gente tem estudos que mostram a prevalência de transtornos assim,
mundiais, né? Transtornos mais comuns: depressão, ansiedade, alguns transtornos de humor, outros já são mais raros, assim, transtornos de personalidade, antissocial, narcisista, dissociativo de identidade, são mais raros, tanto em estudos nacionais quanto mundiais. Mas, assim, transtornos alimentares também, anorexia. Acredito que são esses, assim, são mais comuns. E a depressão, a tristeza, a ansiedade, acho que são muitas vezes mais debatidas, né? E às vezes muitas pessoas ficam com aquele medo de até que ponto isso é normal. É possível ter uma linha de raciocínio de você falar até que ponto a minha tristeza, ou o meu luto, ou a minha preocupação está saindo um pouco fora do normal? Sim. Para a gente dar o diagnóstico de um transtorno mental, são várias questões que a gente investiga, né, com o paciente dentro do consultório. Mas um ponto principal que a gente investiga é a frequência desses sintomas, a intensidade dos sintomas e o sofrimento clinicamente significativo que precisa ter. Então, por exemplo, uma pessoa que está sentindo uma tristeza, acordou muito triste, está muito mal, não passou aquele dia bem, mas no outro dia, ou daí 1, 2 dias, ela consegue ficar normal, volta à sua vida, volta à rotina normal. É ok. A gente tem essas oscilações de humor. A gente tem dia Uhum. que a gente vai acontecer situações que vai deixar a gente triste, que a gente não vai ficar bem, que a gente vai acordar um pouco mais para baixo e tá tudo bem. O que acontece é, essa tristeza é recorrente? Essa tristeza te impede de fazer atividades do dia a dia? Ela tá te impedindo de ir para o trabalho? Está te impedindo, por exemplo, de se levantar da cama? Porque são os sintomas que um paciente com depressão, por exemplo, apresenta. Ele Aham. não tem prazer mais nas atividades que ele tinha costume de fazer, que ele adorava fazer, ele não tem. Ele não consegue levantar da cama, ele não tem vontade de levantar da cama. Quando está num nível mais grave, por exemplo, ele pode passar 3, 4 dias sem tomar banho. Então, são diferentes sintomas que a pessoa pode apresentar, que é diferente de Uhum. ter essa tristeza, de ter essa oscilação de humor. Então, por exemplo, não, eu tô há 2 semanas numa tristeza, num desânimo, sem vontade de fazer nada. Eu levanto da cama para ir trabalhar, mas porque eu tenho conta para pagar, mas eu enrolo o máximo que eu posso. Tô com hipersonia ou tô com insônia, que é dormir demais ou dormir menos, né? Não tenho mais prazer em fazer o que eu gostava. Antes eu gostava de ler, não quero mais, não consigo me concentrar. Gostava de assistir série, não gosto mais. Minha vida é só trabalho, casa, dormir, acordar, ir para o trabalho, voltar para casa, dormir. Aí já é um sinal de alerta. A gente precisa já criar um sinal de alerta. Já precisa identificar o que está acontecendo. Se é uma depressão, se é algum outro transtorno, né? E aí uma coisa que é Uhum. bom a gente sempre frisar é que mesmo que esse paciente chegue para a gente no consultório, que está queixando de 2 semanas, uma tristeza muito grande, não consigo, não tenho prazer, não consigo levantar da cama, ou levanto só porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso sustentar a minha casa, por exemplo, porque eu tenho filho para criar, mas fora isso eu ficava deitado o dia inteiro. A gente vai analisar ele num contexto geral da vida dele, vai identificar, mas, por exemplo, ele não fecha o diagnóstico para depressão. O que a gente vai Uhum. fazer? A gente vai tratar ele com o protocolo da depressão. A gente não vai esperar esse paciente fechar o diagnóstico para depressão para começar o tratamento. Mesmo que ele Uhum. não feche o diagnóstico, a gente já vai começar a tratar como se fosse uma depressão. E aí a gente tem o passo a passo, a gente tem os protocolos, né, que a gente segue para tratamento da depressão. Por quê? Quanto antes a gente começar,
melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser o desenvolvimento desse paciente dentro do tratamento. Então, ele pode melhorar muito mais rápido do que se ele ficar esperando ficar algo muito grave para buscar ajuda. E falando sobre a depressão, você acha que existe ainda tabus sobre a depressão ou você acha que agora tá mais tranquilo quanto a esse assunto? Existe. Apesar da gente ouvir muito mais, né, hoje falar sobre depressão e discutir muito mais sobre isso, ainda existe muito tabu. Principalmente, assim, familiares e pessoas que convivem com pacientes que têm, com pessoas que têm depressão, né? Acha que é falta de força de vontade, acha que é preguiça. Tem muito tabu também com a questão da medicação, de paciente mesmo não querer fazer uso da medicação, achar que vai Uhum. ficar dependente da medicação. Ainda tem também, para que eu vou procurar psicólogo? Não sou doido. Ainda ouço isso às vezes, sabe? Então, ainda Não é tem sim possível, né? muito tabu, sim. Ainda tem muito tabu em cima de questões de saúde mental, de questões de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Principalmente homens e a geração um pouco mais velha, digamos assim. Porque hoje, Uhum. essa geração de 20 e poucos, acho que até os 30 mais ou menos, 30 e poucos, já é uma geração mais nova, digamos assim. Então já vem com uma outra cabeça, que já Já entende aceita mais melhor a tranquilo, né? importância. Já aceita, sim. Essas pessoas que já são acima de 40, 50, assim, já tem um empecilho, assim, não quero, não, psicólogo é coisa de doido, não vai adiantar nada, não vou tomar medicação porque eu vou ficar dependente de remédio. E não é assim, né? Hoje a ciência está muito avançada e a medicação psiquiátrica, na verdade, assim, se ela for feita com o acompanhamento certo do médico, né? For tomada na dose certa, no tempo certo, ela não vai gerar dependência. E sobre a regulação emocional, se eu sou uma pessoa que às vezes estou vendo que estou muito depressivo ou muito ansioso, eu consigo fazer uma regulação emocional sozinho ou não? É necessário um profissional ou se existe algum passo a passo para regulação emocional ou se existe algum... Eu queria dizer uma palavra, não estou conseguindo pensar bem, mas assim, será que existe uma forma de um mantra ou existe uma alguma coisa que eu pergunto para mim mesmo? Como é que eu faço essa regulação emocional? Como que eu faço para perceber que aquele problema na minha cabeça ele tá 10 vezes mais do que é o real? Porque às vezes a gente passa por isso, né? Um problema que é tão Sim. pequeno e a gente multiplica e perde o sono por isso. Como colocar os pés no chão e perceber que não é o fim do mundo? Eu sempre falo assim, a gente não tem uma fórmula mágica para solucionar todos os problemas, né? Se tivesse, ia ser muito mais fácil, né? A gente, mas assim, a gente tem alguns passos. Por exemplo, se a ansiedade e a depressão estiver no nível muito alto, a ansiedade mais patológica e uma depressão mais grave, esse paciente precisa de ajuda. Ele precisa Uhum. procurar um psicólogo, ele precisa procurar um psiquiatra, porque sozinho realmente é muito difícil conseguir vencer esse sofrimento. Mas em relação às emoções, e principalmente à ansiedade, a gente consegue sim ter alguns pensamentos, por exemplo, questionar os pensamentos. Eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes, eu falo assim, se eu falar para você pensar no elefante amarelo de bolinha roxa, você vai pensar, esse elefante existe? Não. Então, isso quer dizer o quê? O nosso pensamento cria qualquer coisa que a gente quiser. E principalmente É. quando a gente já tem essa tendência a ser mais ansioso, e aí a gente tem esses pensamentos catastróficos de que vai dar tudo errado, de que eu não vou fazer certo, uma coisa que é pequenininha passa a ser muito maior do que já é. Então, dentro da nossa cabeça, a gente cria situações. Às vezes a situação não é real, na maioria das vezes ela não é real. Na maioria das vezes ela vem de um pensamento ansioso
E aí, quando você perceber que você está diante de uma situação, que você está achando que é muito difícil, que você está pensando em esquivar, em fugir daquela situação, ou está pensando em alguma outra forma de não enfrentar ela, se questione realmente, sabe? Ou até mesmo coloca num Uhum. papel o que está na sua cabeça e o que realmente é. Qual que é a situação que você tem que passar? O que é uma live? O que vai acontecer nessa live? O que de pior pode acontecer se eu for lá e apresentar essa live? Ah, eu posso gaguejar, eu posso falar alguma coisa errada. Tá, mas e aí? Isso é o fim do mundo? Não é. Então, e o que eu posso fazer para evitar disso acontecer? Ah, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou montar um roteiro, eu vou treinar a minha fala. Então, o primeiro passo é justamente identificar as emoções. Quando a gente fala de regulação emocional, a gente tem alguns passos, né? Primeiro é identificar as emoções, identificar o que a gente está sentindo, perceber as sensações do nosso corpo, o pensamento, quais emoções, e depois a gente vai nomear essas emoções. Então, aí eu tô sentindo minha mão gelada, eu tô com taquicardia, eu tô com sudorese. Então, eu tô sentindo eu tô percebendo que eu tô ansiosa. Ok, você identificou quais foram os sintomas e percebeu que você tá ansiosa. Você nomeou sua emoção. E aí depois você vai validar a sua emoção. Você vai falar, ok, tudo bem eu sentir isso. Tá tudo bem eu ficar ansiosa. É uma experiência nova. Eu nunca fiz uma live no Instagram, tá tudo certo eu ficar ansiosa mesmo. Vão ter pessoas me assistindo e tá tudo bem. Não é porque eu aceito a minha emoção e que eu nomeio, identifico e valido ela, que eu preciso agir de acordo com o que a minha emoção está falando para eu agir. Uhum. Então, aí depois a gente vai identificar e nomear a emoção, a gente vai validar essa emoção e reconhecer que as emoções são temporárias. Eu sempre uso a metáfora da onda. Só um minutinho. É como se fosse a onda do mar, que ela começa lá no fundo, no finalzinho assim do mar, e ela cresce e termina na areia. A emoção é a mesma coisa. Ela vai crescer, ela vai começar, vai crescer, vai diminuir e vai acabar. Da mesma forma, quando a gente tem uma emoção que a gente chama de emoção agradável, uma alegria, Uhum. que é uma emoção agradável que a gente gosta de sentir, você pensa, ah, daqui a pouco essa alegria vai passar. Da mesma forma, a ansiedade também passa. A tristeza também passa. Quando a gente está falando de uma emoção a nível ok. A tristeza vai passar, a ansiedade vai passar. Então tá tudo certo, a raiva vai passar. E aí depois a gente vai verificar os fatos e pensar o que é funcional para essa situação. O que é funcional para eu ir apresentar essa live? Eu fugir? Eu agir de acordo com o que minha ansiedade está falando para mim, de que eu não vou ser capaz, de que eu não vou ser competente? Ou é eu estudar, me preparar, ler o material, ver outras lives para ver como foram feitas, para eu conseguir enfrentar essa situação? Pensar também outra coisa muito importante. Faz sentido o que eu estou sentindo diante da situação presente? Essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente nem se dá conta assim, de que o sentimento, a emoção que a gente está sentindo está num nível extremamente alto para uma situação que é pequena. E aí se perguntar, faz sentido essa ansiedade nesse nível mesmo que eu estou sentindo? É normal mesmo? Precisa disso tudo? A E gente aí, costuma perceber isso depois que acaba, né? sim, sim. Mas é justamente usar essa sensação depois que acaba como um registro para as próximas situações. Então, quando eu terminar aqui, nossa, eu vou me sentir muito bem, porque eu consegui falar tudo que eu queria falar. Foi uma live boa, a gente conseguiu conversar, conseguiu passar a informação. E aí eu vou pegar essa emoção de alegria, de felicidade, registrar ela comigo. E aí, numa próxima vez que eu for fazer uma live, ou que eu receber um convite, ou que eu for passar por alguma outra situação que me gere ansiedade, e que a minha ansiedade estiver me falando, olha, não vai não, que você não vai conseguir. Eu já vou ter
uma... para falar, olha, mas aquele dia da live eu consegui. Mesmo você me falando que não, mas eu consegui. Enfrentar novas situações. Eu acho que o seu vídeo Peraí travou. que as últimas palavras eu não te ouvi bem. Até que parte você ouviu? Quer ver se o vídeo travou um pouquinho pra mim. Você Para tá mim, conseguindo me ouvir para o bem? seu... eu tô te ouvindo, mas não tô vendo. Pra mim tá aparecendo Agora eu tô vendo. reconectando. Acho que eu não tô conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo agora? Eu acho que eu não tô te ouvindo ainda. O seu... Pra mim tá travando um pouco. Quer ver? tá travando. Tô ouvindo. Agora sim, agora eu tô te ouvindo bem. Onde a gente tava, perdão? Acho que a internet aqui deu uma falha. É porque o seu ficou travado aqui. Isso é isso Mas então, tá me deu ouvindo bem uma. agora? Agora sim. Então, eu tava falando de registrar essas sensações e essas conquistas, né? Aham. Esses sentimentos que a gente tem quando a gente consegue vencer essas situações, né? Principalmente quando a ansiedade tenta nos sabotar. E que fala, ah, você não Uhum. vai conseguir, vai dar tudo errado, não vai, não faz. E aí a gente enfrenta a situação de registrar essa conquista mesmo, sabe? Porque aí quando você tiver uma nova situação, você já tem ali um aporte para poder enfrentar aquela situação. E aí você pode pensar, olha, quando eu fiz aquela live, eu também estava me sentindo ansiosa, eu também achei que não ia dar certo e deu certo. Então, talvez com essa situação aqui eu também consiga. E aí, tendo essas pequenas conquistas, a gente vai conseguindo enfrentar as outras situações. E algumas pessoas até chamam de sair da zona de conforto, né? Elas mencionam às vezes dessa forma. E de fato é muito difícil, né? Você às vezes tentar um novo emprego, né? Tentar recomeçar de novo em um novo ambiente, com novas pessoas. E assim, quem está passando por esse tipo de caso, está mudando de escola, ou iniciando uma faculdade, ou iniciando um novo emprego, tem alguma tática, tem algum segredo de como se autocontrolar, de como regular essas emoções? Além da esperança que tudo é costume, né? Eu acho que além disso, tem alguma outro segredo para poder pensar e poder pôr os pés no chão? Ou só o tempo mesmo que consegue dar esse equilíbrio? Muitas coisas a gente não tem controle na vida, né? A gente só vai saber mesmo tentando, saber se vai dar certo tentando, mas talvez uma dica, podemos dizer assim, para antes de tomar essa decisão, é escrever num papel. Eu sou muito da escrita, né? Então, é escrever num papel, assim, vantagens e desvantagens. De você Aham. mudar de emprego, de você continuar no mesmo emprego. Que aí você vai conseguir enxergar mais racionalmente se realmente faz sentido você mudar de emprego, se realmente faz sentido você mudar de escola, mudar de faculdade, de curso na faculdade, né? E aí fazer essas vantagens e desvantagens, fazer essa comparação. Mas quando você já tomou essa decisão, é muito, é muito comum sentir essa insegurança e sentir
desconforto, né? Porque é uma situação nova. Para a gente é muito mais fácil, para o nosso cérebro é muito mais fácil lidar com situações que a gente já conhece, porque ele já Uhum. registrou como que a gente lida naquela situação, né? Ele já sabe o que a gente faz naquela situação. Então, ele vai se colocar à prova numa situação nova e não vai saber o que fazer. Então, para a gente é muito mais fácil lidar com situações que já são conhecidas. E é entender isso, assim, que realmente é normal se sentir seguro. Por exemplo, se você estiver inseguro quanto à sua capacidade, né, de mudar de um emprego novo, se eles vão gostar do seu serviço, do que você faz no seu emprego. Mostrar é dar o seu melhor, é se dedicar, é estudar, para mostrar para eles o seu potencial, né? Porque se eles te contratarem, é porque eles enxergaram em você um potencial para isso. Então, é justamente trabalhar em cima disso, de buscar demonstrar esse potencial de enfrentar essa situação e estar disposto aí a passar por essas adversidades da vida que muitas vezes a gente não tem controle. Para o ansioso é muito difícil lidar com isso, né? De não ter controle É. de tudo. Mas a gente precisa entender isso, assim, que certas coisas na vida a gente não tem controle mesmo. E é isso E que esse, acontece, assim, a gente precisa se preparar, a gente precisa entender o que está dentro do nosso controle. Até que ponto eu tenho controle do que vai acontecer ou não. E se preocupar com isso, assim, com o que você pode fazer. Com o que você não tem controle, com o que não diz sobre você, com o que não depende de você, infelizmente a gente só tem que dar o nosso melhor e esperar o que vai acontecer. e assim, infelizmente, né, a gente sabe que algumas pessoas, né, chegam ao extremo de pensar, às vezes, no suicídio. E Sim. aí, eu queria perguntar, uma pessoa que tem pensamentos suicidas, ou que conhece alguém que pensa em fazer algo contra si, o que que a pessoa faz no primeiro momento? Se eu estou tendo esse tipo de pensamento, ou se um amigo está tendo, sempre tem que procurar ajuda de um profissional, o que que eu devo falar ou o que eu não devo falar, como proceder nesse tipo de situação. Sempre é importante buscar ajuda quando você percebe esses pensamentos, mesmo que seja ainda na ideia, assim, no campo dos pensamentos mesmo. O suicídio ele tem três fases, né? Que é a ideação, o plano e a execução. Então, quando a gente ainda entre aspas, né? Tá na fase da ideação, a gente consegue um prognóstico muito melhor. Então, se você perceber que tá com esses pensamentos, procure ajuda, procure o CAPS da sua cidade, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, alguém de confiança que você possa conversar e que a pessoa vai te ajudar. E se você perceber que tem alguém próximo de você com esses sintomas e com esses pensamentos, é levar mesmo para um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Tem alguns hospitais que têm a ala psiquiátrica, né, que tem internação, e aí tem o atendimento, tem o CAPS, tem a UBS. Então, levar para esse atendimento. E o que não dizer é justamente não minimizar o sofrimento alheio, né? É validar o Uhum. sofrimento da pessoa. Porque ainda hoje a gente ouve muito, a gente tem muito tabu em cima do suicídio. Muita gente não gosta nem de falar do assunto, nem de falar do nome, porque tem um tabu muito grande. É lógico que a gente não vai sair por aí divulgando como que a pessoa morreu, divulgando o nome, foto, falando como que foi feito. Mas a gente precisa divulgar quais são os sinais de alerta que a pessoa demonstra. A gente precisa Uhum. divulgar como que é, o familiar, o amigo que percebe que tem alguém na família ou alguém próximo que está com esse tipo de pensamento, que está tentando, o que, que ele vai demonstrar e o que fazer. E o que não fazer também, né? Principalmente o que a gente não deve fazer. Quando a pessoa vier conversar com você, quando um amigo ou um familiar vier conversar com você, a gente sempre ouve assim, a pessoa fala, ah, não fala disso não, não pensa nisso não, não pensa não que vai acontecer. E assim, a pessoa já está pensando. Não é você falar para ela que para ela não pensar que ela vai deixar de pensar, ela já está É. pensando. O sofrimento já está ali.
Outra coisa também, ah, nossa, mas a sua vida é tão boa, você tem uma família tão boa, você tem um emprego tão bom, tem o carro do ano, por que que você está sofrendo? Tem tanta gente pior que você. Então, assim, essas frases desse tipo só minimizam o sofrimento da pessoa, só minimizam tudo aquilo que ela já está passando. E muitas vezes, na maioria das vezes, quase 100% dos casos, né? A pessoa que tem essa ideação suicida, ela tem uma desesperança muito forte. Então, ela foi desabafar com alguém que ela achou que seria de confiança e a pessoa fala isso para ela, só piora o quadro. Então, como que a gente pode ajudar? É ouvir a pessoa sem julgar, é acolher aquele sofrimento, falar, olha, tá difícil, então vamos buscar ajuda, o que que eu posso fazer para te ajudar? Vamos atrás de um psicólogo, vamos atrás de um psiquiatra. Eu tô aqui com você. Se você tiver esses pensamentos de novo e quiser conversar, pode conversar comigo para aliviar, né? Para tentar aliviar enquanto a gente não consegue um profissional para te auxiliar. Então é nesse sentido assim de validar o sofrimento da pessoa, sabe? Porque é muito difícil hoje. A gente ouve falar assim: "Ah, quem quer acabar com a vida acaba, quem quer se mata", sabe? Não fica falando ou não fica tentando. Mas não é assim. E esse é um dos mitos que a gente tem sobre suicídio, de que quem quer fazer faz mesmo, não avisa. E na verdade a pessoa avisa, ela demonstra em sinais claros. Um dos Uhum. sinais que a gente pode perceber, por exemplo, a pessoa virar para você e falar assim: Ô, Gabriel, eu vou te passar todas as senhas dos meus cartões, do meu banco, minha conta. Vai que acontece alguma coisa comigo, você já tem acesso a tudo. Ou falar assim, por exemplo, nossa, eu queria dormir e não acordar mais. Ou falar, por exemplo, nossa, se eu não tivesse viva, seria muito mais fácil. Se eu não tivesse aqui, seria muito mais fácil. Esses sinais são sutis, mas ao mesmo tempo a gente já tem que ficar em alerta. Quando é em relação à ideação suicida, esses tipos de pensamento, a gente precisa sempre pecar pelo excesso, sabe? Não é, Uhum. falou uma vez só e nunca mais. Às vezes a pessoa falou uma vez só, mas você não sabe quantas vezes ela está pensando aquilo por dia. Ou para Então, quantos ela falou, né? exatamente. Então, assim, sempre pecar pelo excesso, sabe? Percebeu algum sinal? Procura ajuda, procura um profissional, procura o CAPS, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque é justamente nesses pequenos sinais que a gente consegue perceber quando o paciente está com essa ideação suicida. E muitas vezes tem pessoas que falam, eu tive esse tipo de pensamento, né? Na hora que eu estava muito triste, eu estava sofrendo muito, eu pensei isso, mas eu não faria nada. Mas isso já gera um sofrimento, já gera uma Uhum. culpa. Então, identificar esses pequenos sinais. E tem os sinais que já são assim bem claros, né? Que quando a pessoa fala mesmo com clareza que ela não queria estar viva, que ela queria acabar com a vida dela. E aí é um alerta assim, laranja para vermelho mesmo, e é precisa de acompanhamento psiquiátrico e psicológico urgente. Tainara, olha, eu quero agradecer muito por esse tempo que você emprestou aqui pra gente. Queria perguntar se tem algum recado a mais que você queira deixar para quem está nos assistindo ou para quem está passando por algum momento mais difícil com si próprio, com um amigo. Para quem tem esse medo do tabu ou medo do julgamento, se é que você tem algum recado assim para deixar. Bom, eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade, pelo convite. O recado que eu queria deixar é justamente se você está com algum tipo de sofrimento, se você conhece alguém, procure ajuda, encaminhe essa pessoa para um psicólogo, para um psiquiatra. Quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor vai ser a recuperação dessa pessoa, melhor vai ser o prognóstico. Então, se você tem aí alguma questão
de saúde mental, se você tem alguma questão de sofrimento que você não está sabendo lidar, procure ajuda profissional. Hoje a gente tem acesso no Instagram, né, a vários profissionais, a vários psicólogos criando conteúdos gratuitos, mas para além dos conteúdos, fazer terapia, quando necessário, fazer acompanhamento psiquiátrico também é muito importante. E falar mais sobre saúde mental, sobre esses tabus que ainda existem na sociedade hoje, né? É muito importante, porque eu falo que o conhecimento, ele nos liberta, ele nos empodera. Então, se a gente conhece, se a gente procura saber, se a gente assiste lives como essas, a gente sabe muitas vezes como ajudar um amigo que está passando por uma situação difícil, a gente vai saber lidar melhor quando for uma situação conosco mesmo, ou com alguém próximo, né? Então, é isso a importância da gente falar sobre saúde mental, falar sobre suicídio, sobre depressão. Não falar só sobre suicídio no Setembro Amarelo, né? Pois é. Falar o ano inteiro, que acontece aí durante todo o ano. Então, é isso. Se Olha precisarem só, de, te cortei, perdão. se precisarem de alguma coisa, se ficou alguma dúvida, meu direct está aqui, pode mandar mensagem. Tem meu WhatsApp também no link da bio. Eu atendo online para todo o Brasil e atendo presencial nessa cidadezinha aqui de Ubá, essa cidade quente, no interior de Minas. Olha, eu só tenho muito assim te agradecer de verdade, tá? Tá roubando um pouco do seu tempo. Você Imagina. é super, super corrido, cheio de obrigações, né? Ainda mais nesse mundo do online nosso, né? É, Então, assim, as tarefas, tudo assim, né? Em triplo quase. sim. Mas assim, muito obrigado. Qualquer coisa também, estou à disposição. Você que está nos assistindo aí, né? Depois pode procurar também no YouTube, a gente vai deixar salvo lá para poder assistir com maior praticidade, poder assistir na televisão, em outras plataformas, de outras formas. Então é isso, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Muito obrigado, Tainara, por ter participado aqui do nosso projeto. E vamos continuando aí além do Setembro Amarelo. E já fica o convite aí para próximas oportunidades também. Com certeza, é só me chamar. Obrigada, Gabriel. Eu que Obrigada, agradeço. Boa pessoal. noite, gente. Boa noite. Boa noite.